Começa agora, Resgatando a Cidadania, o espaço no rádio da pessoa com deficiência. Apresentação, Domingos Sávio. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Domingos Sávio, o comunicador que promove a inclusão. Domingos Radialista, resgata a cidadania. Num programa de entrevista, de notícia e poesia. Use o direito de escolha. Sintonize a Rádio Folha. Fique em nossa companhia. Um programa interativo, cujo foco principal, destacar o inclusivo, fazer dele especial. Garantir essas conquistas, priorizando os artistas, com apelo social. Coisas do cotidiano, úteis para o segmento. O povo pernambucano abraça esse movimento. Ouvindo nosso programa, se preciso ele reclama, expondo seu argumento. Rádio Folha sai na frente, na luta por inclusão. Seu trabalho eficiente está chamando a atenção de toda a sociedade, buscando oportunidade para todo cidadão. Silvio Leal, declamação Américo Dias. Olá, muito boa tarde para você que está na sintonia da 96,7 FM, programa Resgatando a Cidadania. Todo sábado, meio-dia, é a porta aberta para a inclusão, só tem aqui. Rádios parceiras, vamos logo falando o nome delas, para você já ir se habituando. Rádio 102.1 FM de Recife, Rádio Águia do Norte de Marabá, Estado do Pará, Rádio Maravilha de Crateús, no Ceará, Rádio Antena Dinâmica de Mogi das Cruzes, São Paulo, e Rádio Culto FM de Bom Jardim, Pernambuco. Claro, nosso canal no YouTube, Domingos Sávio Radialista, o espaço da inclusão a partir da Rádio Folha de Pernambuco para todo mundo. Hoje é sábado, 16 de abril do ano da graça de 2022. Sábado de aleluia, lá na minha terra, em Macaparana, a gente tinha muita atividade pelos sítios, muita atividade mesmo nesse sábado de aleluia. Aí a gente teve ontem a paixão e morte de Jesus Cristo, hoje sábado de aleluia, amanhã a ressurreição do nosso Salvador, que veio ao mundo e foi morto, crucificado, né? Como bandido, mesmo ele trazendo a luz para o mundo. Deixa eu abraçar a Adriana Silva. Adriana, um abraço para você. Anderson Ricardo na técnica de som. A gerência da Rádio Folha FM 96,7, Maris Rodrigues. Nossas rádios parceiras e você nos fazendo companhia há 4 anos aqui na Rádio Folha. Claro que você já me acompanha há 18 anos. Faremos agora no dia 15 de dezembro, brincando sério de fazer comunicação e inclusão através do rádio, esse veículo que é um grande na educação dos seres humanos. Vamos seguindo com os nossos destaques. Destaques do programa. Aniversariantes da semana, mensagem de otimismo. Conhecendo a psicanálise, a agenda da inclusão, seus direitos. Nas entrevistas, vamos falar sobre Dom Helder, com o jornalista, escritor, padre também, Félix Santos.
sobre o segundo lançamento do livro Além das Ideias, que ele fala sobre as histórias de Dom Helder Câmara. No terceiro bloco, vamos conversar sobre o Dia Mundial da Voz. Que voz é essa nossa? Como cuidar? Conversaremos com a doutora Conceição Silveira, fonoaudióloga, que vem tirar nossas dúvidas e trazer mais um pouco sobre o Dia Mundial da Voz e a importância de cuidar dela. Tudo isso e muito mais aqui no Resgatando a Cidadania. Ô Anderson, será que a Adriana trouxe os aniversariantes? Vamos ver se ela colocou pra gente os aniversariantes da semana. Feliz aniversário, parabéns pra você. Aniversariou essa semana, eu não registrei sábado passado, Kleber, do Raio X, Hospital Getúlio Vargas. Que maravilha, um abraço, Kleber. Lúmina de Santos, São Paulo, um abraço para você, sempre divulgando o nosso programa. Grande violonista e cantora, gosta também do piano. Kessia Salimari, no Amapá, da Rádio Inclusão, no meio do mundo. Um abraço, amiga, saudade de vocês. Grande Álvaro Júnior, lá no Rio de Janeiro, entusiasta pela inclusão. Um abraço, amigo. Tiago de Queiroz, lá em Mossoró, respeito, doutor Tiago de Queiroz. E agora fazendo mestrado, viu? Um abraço, felicidade. Manulo Costa, olha, do Amapá também, o grande diretor da Rádio Inclusão no meio do mundo. Cleucilene Oliveira, de Crateús, olha aí que maravilha. São estes e estas os aniversariantes da semana. Cante para eles, Anderson Ricardo. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns pra você. Vamos seguindo com Resgatando a Cidadania. Agora vem aí mensagem de otimismo. Meus amigos e minhas amigas, hoje, 16 de abril de 2022, sábado de Aleluia. Ontem, paixão e morte de Cristo. Amanhã, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aonde estão as pessoas com deficiência em relação ao acesso nas igrejas, sejam eles intelectuais, físicos, de tecnologia, de modo que se possa ter e obter as informações contidas nos grandes livros, seja a Bíblia, seja lançamentos de pastores, padres, líderes religiosos, e que nós possamos trazer para essas pessoas com deficiência visual, que usa Libras, o conhecimento, que possa ter acesso à língua brasileira de sinais e o sistema Braille ou as ferramentas tecnológicas que ajudam na leitura para estas pessoas. E as pessoas com deficiências físicas, em igrejas centenárias, em igrejas às vezes construída muito linda, toda de vidro, toda cheia de requinte, mas que tem um degrau para ir ao banheiro, o altar tem um degrau. Onde estão o acesso ao conhecimento dos fiéis e daqueles que lideram as igrejas para que a discriminação e o preconceito seja combatido dentro da igreja, uma vez que estamos lidando com pessoas humanas, muito embora dentro da casa do Senhor, aonde se deve esquecer todos esses males que se abatem a sociedade. A prática do preconceito e da discriminação está sempre em todos os lugares. Hoje eu quero lembrar a você que não é o fato de estar na igreja que você tem atitudes que não discrimina, que não trata com preconceito e que não tolhe o direito, muitas vezes, da acessibilidade e da inclusão. Pense nisso, seja um líder religioso mais inclusivo. Boa tarde para você e boa Páscoa. Deixa eu trazer o Padre Zezinho cantando esta música maravilhosa que a gente se acostumou a ouvir e que é muito bom relembrar. Canta, Padre Zezinho.
certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Programa Resgatando a Cidadania. Comunicando, Domingos Sávio. A partir de agora, o quadro Conhecendo a Psicanálise, com o professor e psicanalista Magno Dias. E ele não para. Em pleno aqui o sábado de Aleluia, está conosco o Magno Dias, meu professor e psicanalista. Você vai falar hoje sobre dar voz? Será que algum psicanalista ou analista falou sobre esse tema?
Boa tarde, meu querido amigo Magno. Olá, meu querido amigo Domingos Sávio. Fala, meu psicanalista. É com muita satisfação que estou mais uma vez aqui na coluna Conhecendo a Psicanálise de hoje. E não por coincidência, novamente hoje falaremos sobre um tema relacionado a uma data celebrativa, como nas semanas anteriores. Dia Mundial da Voz. Muito bom. Eu não farei uma abordagem da estrutura fisiológica e seu funcionamento, pois esta não é minha área de conhecimento. Ok, Magno, daqui a pouco a doutora Conceição vai estar com a gente e vai fazer nesses aspectos. Mas tentarei trazer um pouco do olhar simbólico, analítico, filosófico sobre a voz. Alguns teóricos sábios se debruçaram sobre esta questão. Que legal! Será que Freud também está nessa história? Freud, ele não veio a trabalhar de forma demasiada a esse respeito. Apenas em 1960, o também psicanalista Jacques Lacan passou a olhar a voz além do campo da psicopatologia e introduziu a voz na dialética das pulsões. Como o propósito não é discutir academicamente seus preceitos, gostaria de utilizar como pano de fundo a mitologia grega, que provavelmente alguns de vocês devem conhecer. E com base em outro psicanalista mais recente, o francês Jean-Michel, que fez uma referência entre a voz e histórias contidas nos escritos antigos, mas ainda muito atuais, da mitologia grega. Provavelmente vocês ou seus amigos, familiares, já devem ter lido a Odisseia, escrita por Homero, e um dos principais personagens, Ulisses. Ele, depois de uma aventura que durou cerca de uma década, está de volta para casa. No entanto, ele deveria passar pelo Rochedo das Sereias. Ele tinha sido advertido de que, se escutasse a voz das sereias, ele se perderia, ou seja, ele morreria. Eita, tem uma feiticeira nessa história, Magno. Como é o nome dela? A feiticeira Circe lhe ensinou como contornar o problema. É ela mesmo. Ela disse que ele poderia escutá-las, desde que se amarrasse no mastro do navio, e que também deveria tapar os ouvidos dos remadores para que eles não se perdessem e pudessem realizar seu propósito de levá-lo de volta para casa. É muito interessante quando nós continuamos na leitura desta história e desta aventura, entre outras, que nós podemos imaginar que o que havia no canto das sereias ou na voz das sereias que fazia com que os marinheiros, com que os aventureiros não conseguissem resistir e se jogassem ao mar, causando sua própria morte. Nossa, professor, agora eu fiquei curioso. Possivelmente a voz daquelas sereias eram magníficas. Na verdade, não. E por que eu digo isso? Estou ficando interessado. Por que, professor? Porque a expressão utilizada em grego para descrever a voz das sereias não é de beleza ou atratividade, mas se remete ao que nós entendemos pelo inarticulado, indistinto. Ou seja, percebe-se que a voz das sereias não tinha nada de bonita ou de melodiosa, mas sim um apelo incondicional. Ou seja, as vozes das sereias diziam: venha, venha você, o saber absoluto. Vixe, arrepiou. Portanto, o que atraía, magnetizava as pessoas, não era a qualidade da voz que a eles se aproximava, mas era o que ela oferecia em termos de recompensa. E o ser humano, o indivíduo que vive mediante a ignorância, como a maioria de nós, não encontra maior atratividade do que o oferecimento do saber. Entendi. Interessante perceber que nesta história e em outras da própria Odisseia, nós percebemos que a voz exerce um poder
grandioso sobre o outro quando esta é projetada e está envolvida por algo que lhe seja ofertado, como aquilo que mais nós anseiamos obter. A voz fala muito sobre quem somos, sobre o que pensamos, e ela pode ser um elemento a aproximar as pessoas ou a retraí-las. Isso mesmo. Cuide de sua voz. Sobretudo, valorize aquilo que lhe é concedido pelo contato, pela interação do outro. E se porventura você não puder expressar-se pela voz, como muitos dos nossos amigos, por exemplo, Magno, as pessoas com deficiência auditiva, que essa voz também pode ser ouvida de outras maneiras. A voz não é apenas o som projetado pelas cordas vocais, mas ela é, sobretudo, a capacidade de se fazer entender quando o que você pode utilizar é o movimento das mãos, quando comunica-se, quando fala através da língua de sinais. Um grande abraço a todos. Abraço, meu professor querido. Até a próxima coluna. E não deixem de acompanhar nossas redes sociais. Facebook, Magno Dias. Instagram, Super M Dias. Que sempre trará algo inovador e que contribuirá para seu conhecimento constante. Muito obrigado, professor Magno. Um abraço para o senhor aí, para a família, uma boa Páscoa, um bom dia da voz. Você que tem uma bela voz e sabe utilizá-la muito bem e leva mensagens maravilhosas, como as mensagens do livro O Escritor, que a partir de junho vai estar disponível para todo o estado de Pernambuco, conversando com as pessoas nos municípios, baseado neste livro magnífico. Bom dia da voz e que Deus abençoe e conserve a sua voz. Cuide-se que a pandemia ainda não acabou. Agora vem ela direto de Crateús com a nossa Agenda da Inclusão. De volta com a nossa Agenda da Inclusão, com a nossa querida radialista Mara Lídia. Ô Mara, boa tarde, tudo bem, Mara? Como é que você está? Feliz Páscoa para você de imediatamente. Boa tarde, Domingos. Boa tarde aos ouvintes da Agenda da Inclusão. Hoje estamos diferentes, né? Mara, só para explicar para os ouvintes, é bom que se diga que você está num sítio, na Cacimba do Meio, lá em Crateús, na casa de mamãe, comendo aquele feijão de coco e tudo mais. Então, vai falhar porque nós estamos com a tecnologia ainda emperrada no Brasil. Mara, fala um pouquinho sobre Páscoa, né? Isso, os dias de reflexão que nós temos no ano. Temos os dias antes, né? Como sempre as pessoas falaram, tradicionalmente, independentemente de religião, as pessoas têm até como forma de feriado, mas para refletir sobre a sua vida, comportamento como ser humano, como você age consigo mesmo, com as outras pessoas. E no domingo a ressurreição de Cristo, né? Coisa melhor do que isso. Deus, a ressurreição de Cristo, para nós ressurgir todos os dias nas nossas vidas, né? É verdade, Mara. Enquanto Deus entregou seu Filho para ser crucificado, para dar a salvação para a gente, depois ele mostra a sua superioridade, sua soberania, sua santidade, sua onipotência e ressuscita para mostrar para a gente que todos nós devamos dar uma oportunidade na vida de ressuscitar, né? Ressurgir, buscar aquilo que realmente Jesus pediu. Ressurgir como pessoa humana, como ressurgir para o próximo, tudo é ressurreição que nós podemos praticar isso ao longo do ano, assim como no Natal. O nascimento de Jesus Cristo, a gente tem que fazer isso ao longo do ano. A Páscoa também, né? Verdade. Tem esses momentos de reflexão para a gente estar sempre repensando. E a gente passa a semana todinha, toda semana trazendo notícia. Hoje eu quis trazer você mais para esse lado reflexivo, justamente porque as pessoas ouvem cada quadro aqui. Todos os quadros, a gente tem ouvinte que está ali para ouvir aquele quadro e tem aqueles que estão para ouvir o programa todo e todos os quadros. Então, claro que eu não podia deixar de trazê-la para falar um pouco sobre. Outro dia eu ouvi você lendo na missa, passagem na missa, né, a literatura, e aí lendo em braille, Mara. Isso é muito importante, né? A gente está sempre em conexão com a palavra de Deus, não apenas ouvindo, mas de toda forma de acesso, né? E você lendo em braille, isso é muito bom, né? Estar em contato com a leitura da palavra de Deus. E a agenda da inclusão é isso, né? A gente passa o ano todo em inclusão, a agenda da inclusão é isso, a inclusão dos tempos religiosos. E isso é muito importante. Então eu sempre, de vez em quando,
Agora não, depois da pandemia, se eu era convidada, eu li quase todas as igrejas aqui da minha cidade, li a primeira leitura, só não fui ler Salmo nem canto, que aí não tenho muito habilidade para isso, mas leitura sempre faço e isso é importante, a inclusão, né? Nós que falamos tanto de inclusão o ano todo. Então, na mensagem de otimismo, eu já estava falando sobre a inclusão das igrejas, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de acessibilidade de tecnologia para as pessoas terem acesso às obras literária da igreja com a Bíblia, livros religiosos, falando da inclusão na igreja na questão de acessibilidade do espaço físico e do preconceito que ainda tem. Então a gente sempre está trazendo essas falas justamente para focar nessa questão que inclusão não é uma coisa pontual da educação, da saúde, não, a inclusão é em todos os aspectos que o ser humano com deficiência ele está em todo lugar do mundo, como qualquer outra pessoa. E eu já fico agradecido por vocês sempre colaborar com a gente aqui. E hoje, aí no feriado, se dispondo, Mara. Tá contigo. Eu que agradeço, Domingos, por esses momentos de estar na agenda da inclusão, também nos momentos de reflexão. E isso é como você falou, a inclusão está em todos os âmbitos da vida cotidiana do ser humano. Então, a agenda da inclusão está ficando aqui com Mara Lília, volto no próximo sábado, e uma feliz Páscoa para você, para Adriana e os filhos. Para você e toda a família, um abraço. Agora vem ele aí, o homem do direito. Seus direitos. Boa tarde, meu professor, com esta aula maravilhosa, sempre todo sábado, trazendo o mundo do direito para os nossos ouvidos. Boa tarde, comandante. Olá, bravo comunicador Domingos Sávio. Oxe, bravo só no campo das ideias. Parece que o senhor estava ouvindo a mensagem de otimismo. E vocês que estão sempre casadinhos com o programa Resgatando a Cidadania. Eu sou Ney Araújo, advogado previdenciarista e trabalhista, e estou passando para fazer esta prestação de serviço. Vamos trabalhar? Agorinha, doutor Ney, a equipe toda aguardando o seu comentário e os nossos casadinhos ouvintes também. A propósito, qual o tema de hoje, meu nobre advogado? Hoje falaremos sobre BPC, mais vantajoso do que pensão por morte ou auxílio acidente. Que maravilha! Existem certas situações em que, havendo a renúncia a um benefício previdenciário, pode ser mais vantajoso o recebimento do benefício de prestação continuada BPC-LOAS, o qual corresponde ao valor mensal de um salário mínimo. Podem ser citados como exemplos a pensão por morte e o auxílio acidente em que o beneficiário esteja recebendo valor mensal inferior a um salário mínimo. A Instrução Normativa número 77, em seu artigo 533, autoriza o titular de benefício previdenciário que se enquadrar no direito ao recebimento de benefício assistencial será facultado o direito de renúncia e de opção pelo mais vantajoso, exceto nos casos de aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial. Haja vista o contido no artigo 181 do Regulamento da Previdência Social. Vejamos o que diz o parágrafo único do citado artigo. A opção prevista produzirá efeitos financeiros a partir da data de entrada do requerimento, e o benefício previdenciário deverá ser cessado no dia anterior à data de entrada do requerimento do novo benefício. Por conseguinte, não havendo proibição legal que impeça ao beneficiário renunciar ao auxílio acidente ou à pensão por morte para recebimento do BPC-LOAS, se mais vantajoso, cabe a este a iniciativa de renunciar ao benefício e efetuar o requerimento de novo benefício. Domingos Sávio. Eita, que ele pesquisa mesmo. Cada sábado traz algo diferente e você tem que valorizar esse espaço, essas colunas, esses nossos quadros, que eles vão buscar o melhor para você. Obrigado, doutor Ney, por mais esta, mas fica aqui o compromisso para voltarmos juntinhos aqui nos Seus Direitos no próximo sábado.
Cuide-se, a pandemia ainda não acabou. Um bom final de semana para o senhor, para a família e para todos. Estamos apresentando Resgatando a Cidadania. Informação e música de qualidade. Folha FM. Você acompanha a 96,7 FM e a 102,1 FM. Eu e o velho Dadá estamos convidando vocês. Pipaí, aqui é o velho Dadá te convidando, danado, pra vir lançar o teu trabalho de forró aqui no programa Resgatando a Cidadania, no Arraial da Inclusão, Rádio Folha de Pernambuco, canal do YouTube Domingo Sábio Radialista e a rádio parceira. Você que tá com novo trabalho, seja grande, nome ou pequeno ainda, começando, tá tudo aberto, as portas escancaradas, rapaz, e os braços de Domingo Sábio também abertos. Vem lançar o teu novo trabalho no Arraial da Inclusão. Eu tô lá também, brincando contigo. Então aproveita, toma as medidas de segurança e vamos fazer o grande São João pra conquistar o coração desse Brasilzão. Arraial da Inclusão com o velho Dadá, Domingo Sábio, que é minha vida. Eu e o velho Dadá estamos esperando você lá, viu? Estamos convidando vocês. Toda a equipe do Resgatando a Cidadania, todo sábado ao meio-dia na Rádio da Folha de Pernambuco e rádios parceira. Tô te esperando. Vem pra cá, menino. Estamos esperando você lá, viu? A retomada não para. A retomada não pode parar. O governo investe em rodovias por todo o estado. No Recife, já começou a triplicação do acesso à BR-232, a estrada entre Goiânia e Itambé, na Mata Norte, e a rodovia entre Vitória e Escada, na Mata Sul, estão sendo reconstruídas. Pernambuco segue em frente com o plano Retomada. É esperança, mais trabalho, mais emprego. É a mudança pra essa vida melhorar. Governo de Pernambuco. Quer animar seu São João com verdadeiro forró pé de serra? Contrate a banda Luar do Sertão, de Pernambuco para todo o Brasil. Os meus joelhos só querem dançar forró banda Luar do Sertão. Então entre em contato com o Domingo Sábio através do WhatsApp 81984386462. Banda Luar do Sertão, há 22 anos conquistando seu coração. Folha na Tarde, com Patrícia Breda. Um programa que aborda assuntos importantes da cultura com vários segmentos da nossa arte, música, literatura, teatro, dança e as artes plásticas. Folha na Tarde, com Patrícia Breda. Estou com vocês de 2 às 5 da tarde. Acesse a Folha FM nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e no site, pelo rádio Folha PE. Voltamos a apresentar Resgatando a Cidadania. Voltando aqui com as nossas entrevistas, que é um quadro que eu adoro. Eu sempre digo que eu aprendo muito, respeito todos os quadros que nós temos aqui, porque são muito bons e eu aprendo muito. Mas nessas entrevistas, ô Anderson, cadê aquela vinhetinha? Entrevistas. Isso, garoto. Vamos conversar com um jornalista, e quando a gente conversa com um jornalista, é bom porque a gente aprende também. Escritor e uma figura espetacular que o Pernambuco conhece, já passou por várias experiências aí na sua função de jornalista, mas também por outros espaços. E ele escreveu Além das Ideias. E é além das ideias que eu vou conversar com ele, porque tivemos a ideia de relançar o livro que ele fala, contando as histórias de Dom Helder. Quem não lembra, na Rádio Olinda, de manhã cedo, aquela voz suave, nos acordando, inclusive, Félix, no Instituto de Cegos, que eu era interno lá, eu acordava com aquele comentário que ele fazia, com aquela voz lenta, porém nos chamando para a vida e trazendo sempre sabedoria. Boa tarde, meu querido jornalista Félix Filho. Tudo bem com você, amigo? Boa tarde, Domingos. É um prazer falar no teu programa Resgatando a Cidadania, e principalmente esse prazer aumenta quando a gente fala sobre Dom Helder Câmara. E falando desse programa Resgatando a Cidadania, podemos dizer com toda tranquilidade, com toda certeza, que Dom Helder Câmara
em toda a sua vida, ele trabalhou para resgatar as pessoas, para resgatar a vida das pessoas. E então eu fico muito feliz em poder falar nesse teu programa, que com certeza atinge muitas pessoas e provoca vida também em muitas pessoas. Estou à sua disposição. Estamos ao vivo, amigo, para a Rádio Culto FM de Bom Jardim, Rádio Águia do Norte de Marabá, Estado do Pará, Rádio 102 FM de Recife, Rádio Folha, que é a nossa cabeça de rede, Rádio Antena Dinâmica de São Paulo e Rádio Maravilha em Crateús, no Ceará. Então estamos falando para o Brasil todo e o mundo. Félix, falando de resgatando este livro, segunda edição, como você recebeu essa notícia de relançar esse livro? Tem uma história, né? Esse livro foi lançado em 2012. Eu queria começar dizendo que eu, uma vez conversando com o Dom Marcelo Carvalheira, que foi um grande amigo do Dom Helder aqui, era pernambucano, recifense, e depois ele foi bispo lá na Paraíba, bispo de João Pessoa, a ser bispo. E ele já aposentado, já com problemas de saúde, tal, lá no Mosteiro de São Bento, que ele ficou um tempo, depois que ele se aposentou como bispo, ele me disse que alguém queria que contar. Ele começou contando umas histórias de Dom Helder, e aí ele dizia assim, alguém tem que resgatar isso, porque essas histórias vão se perder, ou poderiam se perder, porque são histórias orais, é uma tradição oral, como a própria Bíblia. A Bíblia é uma tradição oral que se colocou depois no papel. Então eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a reunir essas histórias, reuni em torno de umas 50 histórias, mais ou menos. Algumas eu conto capítulos separados, outras eu junto 3, 4 pequenas histórias num único capítulo. Né? Em 2012 tive a alegria de ter esse livro publicado pela CEP. E graças a Deus, e graças também à figura de Dom Helder, querida figura de Dom Helder, esse livro teve uma aceitação maravilhosa. Então ele foi feito em 2012, teve 2 reimpressões, sendo a última em 2016, e graças a Deus ele vendia bastante, ele era um livro muito procurado lá na CEP. Em 2018, final de 2018, o livro esgotou. Em 2019, quando eu descobri que não tinha mais o livro na CEP, eu comecei uma tratativa para tentar fazer com que houvesse um relançamento desse livro, mas veio a pandemia, né, logo no início de 2020, e eu só retomei isso agora no começo desse ano. Entendi. E graças a Deus, graças à parceria de Ricardo Leitão, que é o presidente da CEP, ele entendeu, né, que o livro valia a pena ser editado, e nós então estamos lançando agora. O livro saiu esta semana, ela começou a circular esta semana, a segunda edição do livro, além das ideias, histórias de vida de Dom Helder. Coincidentemente, não foi programado domingo. Ele saiu na semana da Páscoa, né? Sim, na Semana Santa. Muito significativo. Muito significativo. E nós não pedimos isso, nós não combinamos. O livro foi sendo refeito lá na CEP, e eu recebi a notícia, até porque eu achava que ia ser lá para o mês de maio, e que o livro estava pronto e que ia ser, já começar a distribuir, né? Então, eu fiquei muito agradecido. Coincidentemente, né, nós estamos relançando esse livro agora, por esse período de Semana Santa e Páscoa. Certo. Ô Félix, e como é falar de um homem que pernambucano, mas não é pernambucano, mas é pernambucano, nordestino, brasileiro, apaixonado pelo ser humano? Eu sei que você ouviu de várias pessoas, certamente essas histórias foram contadas, narradas para você com emoção, porque falar do Dom Helder não tem quem não se emocione, que não traga, porque ele era realmente um colhedor e um acolhedor de seres humanos. Para você, que teve também passando pela igreja, você, se não me engano, foi o último padre ordenado por ele. Como foi para você, pessoalmente, o homem Félix? Eu conheci Dom Helder, eu ainda era um jovem, né? Não me lembro quantos anos eu tinha, através de uma tia minha que conhecia ele, né? Mas eu me aproximei de Dom Helder, evidentemente, no começo da década de 80, quando eu fiz meu curso de teologia, me ordenei padre. Eu fui o último padre ordenado por Dom Helder, antes dele sair da arquidiocese. Eu fui ordenado em agosto de 1984 e Dom Helder deixou a arquidiocese
em abril de 1985. Então, depois da minha ordenação, ele não ordenou na arquidiocese nenhum padre. Eu fui o último padre ordenado por ele como arcebispo de Olinda e Recife. Marcante, fica na história, no nosso coração. E eu sempre tive um carinho muito grande por Dom Helder, né? Por essa figura, como você mesmo falou, né? Que é um homem do mundo, né? Dom Helder era um homem só de Recife, era um homem do mundo. E uma figura humana espetacular, um homem que sofreu muito, mas que não guardava rancor na vida. Então, quando eu hoje estou casado, sou pai de 2 filhos, né? Eu deixei o ministério para casar, mas eu sempre tive assim, contato com Dom Helder. Quando eu comecei a pesquisar essas histórias... Deixa eu interromper, você inventa ou não? Eu digo no livro, na introdução, eu não inventei absolutamente nada. Todas as histórias que estão no livro foram, por mais fantásticas ou que possa ser, elas são pessoas que me contaram, pessoas que eu acredito e que me contaram as histórias. E outras eu pesquisei em histórias que o próprio Dom Helder contou em alguma entrevista que deu, em algum livro que publicou. Existe uma entrevista que ele deu com um jornalista francês, que eu aproveito, que ele conta algumas histórias, eu aproveito essas histórias e coloco no livro. Então, era interessante como, quando eu procurava as pessoas, a pessoa nunca tinha uma única história. Ele tinha 2 ou 3 para contar. Estava com o Dom Helder, quando aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a minha ideia era levar o leitor do livro à intimidade de Dom Helder. É entender o Dom Helder, assim, como é que ele agia em determinadas situações. Para isso, eu construí o livro de forma de histórias, são pequenas histórias, algumas, como eu já falei, eu juntava 2, 3, que eram tão pequenininhas que não dá para fazer um capítulo só dela. E pro tema, né? Como é que ele agia com relação aos militares, que houve perseguição a ele? Como é que ele agia? Como é que a questão do padre Henrique, enfim, ele foi um grande baque para ele. Então, reuni as historinhas que eu sabia sobre a questão do padre Henrique, a morte do padre Henrique, reuni num outro capítulo. Então, o meu interesse ao escrever o livro foi, primeiro, como jornalista que eu sou, eu não fiz um trabalho acadêmico, eu fiz um trabalho jornalístico. E aí eu simplifiquei bastante a linguagem, eu não fui procurar termos, porque o objetivo desse livro era que atingisse o maior número de pessoas. E quando eu estava escrevendo o livro, eu pensava nos jovens, que perpetuar essa memória de Dom Helder, né? Então eu procurei escrever a história e, graças a Deus, eu tenho um feedback, um retorno das pessoas que leram o livro. Rapaz, teu livro é ótimo de ler, é um livro agradável de ler, porque assim, essa simplicidade da linguagem, eu busquei isso, quer dizer, eu não quis complicar, eu quis simplificar, para contar essa figura humana maravilhosa, esse exemplo de pessoa que acreditava realmente no Evangelho de Jesus e praticava. Ele não era da boca para fora, ele era dentro dele. Então, é uma história que eu acho fantástica, né? Que do livro, e quando ele as pessoas diziam assim, Dom Helder atendia telefone de madrugada, como vocês sabem muito bem. Dom Helder, durante a noite, de 2 às 4 da manhã, ele fazia uma vigília. E era nessa vigília que ele rezava, escrevia, fazia os poemas dele, escrevia carta aos amigos. Ou seja, ele ficava 2 horas acordado durante a madrugada. Nesse período, muitas vezes, ele recebia ligações de pessoas dizendo que iam matar, saia daí, seu velho safado, por exemplo, você vai morrer, tal. E aí e as pessoas diziam assim, Dom Helder, os amigos dele mais chegados, não atende o telefone, como é que você vai atender um telefone de madrugada? Qual era a resposta? O que ele dizia? A resposta dele era, eu atendo porque pode ser que seja uma pessoa que esteja precisando de mim, de uma palavra de apoio. Então ele atendia. E muitas vezes
essas ligações e uma delas que a pessoa diz assim: Dom Helder, tem uma bomba aí, você vai morrer agora. Aí ele agradece e diz: meu irmão, graças a Deus, porque poucas pessoas no mundo têm o privilégio de saber a hora que vão morrer. Então era assim, essa figura, né? Uma figura extremamente corajosa, extremamente humana, que eu sempre digo isso, não era uma pessoa humana. Eu nunca conheço uma pessoa, não conheço de meu relacionamento de outros, o que posso dizer assim: Dom Helder foi grosseiro, Dom Helder foi, entendeu? Dom Helder tratou mal, Dom Helder não, ele tinha. Inclusive, outra história que eu conto. Conta, dá tempo, ainda dá tempo. Era de haver um monsenhor aqui da arquidiocese, um senhor que falava mal dele, e que tinha raiva dele e tal. E ele soube disso. Então, um dia, ele foi lá na casa paroquial, que era ali na Igreja da Soledade, bateu lá atrás da Igreja da Soledade, e o padre, o monsenhor, é um homem conservador, né? Ficou: Dom Helder, o arcebispo na minha casa, aqui deva honra. Dom Helder entrou, eu queria conversar, e sentaram, e ele ficou com medo, né? Porque o Dom Helder pode me punir como arcebispo. E aí? Aí Dom Helder diz a seguinte frase a ele, que é genial: eu vim aqui, meu irmão, porque eu soube que você não gosta de mim, que você vive falando mal de mim, e eu não admito que um irmão meu tenha algo contra mim e não venha me dizer pessoalmente para que a gente possa conversar. E aí, o bonito dessa história é que esse monsenhor se desarmou de um jeito, terminou a vida dele sendo o melhor amigo do Dom Helder Câmara. Um acolhedor de seres humanos mesmo, né? Um acolhedor. Então, eu coloco essas histórias, são histórias humanas, como eu digo, de uma profunda espiritualidade dele, né? De acolher todo o relacionamento que ele tinha com os pobres, as pessoas que iam lá enganar ele. Era interessante, Domingo, porque tem uma história, que essa história é contada diversas vezes por diversas pessoas em ambientes diferentes, e uma delas aconteceu comigo, que eu tinha uma pessoa que: Dom Helder, essa pessoa está mentindo, isso é mentira. Essa pessoa tem uma história que conta para pedir dinheiro, para tirar alguma vantagem. E aí Dom Helder respondia: mas esse pessoa é tão pobre, isso é um ser tão morador de rua, que não tem nada. A única coisa que ele tem é essa história para contar. E você vai querer que eu tire o direito dele mentir? Ele só tem essa história. Ô Félix, você sabe que o programa Resgatando a Cidadania é a porta aberta para a inclusão através da Rádio Folha e das rádios parceiras e o nosso canal no YouTube. Quero depois marcar um dia para a gente tomar um café e bater um papo aqui na Rádio Folha. Mas eu queria que você, para a gente encerrar hoje, nesse sábado de Aleluia, você me dissesse duas coisas. Uma é que eu estou preocupado porque as pessoas cegas não têm esse livro. Se é possível esse livro se tornar em braille, o Instituto de Cegos de Recife, que é o primeiro do Nordeste, ele é da Santa Casa, a sua santidade, o arcebispo Dom Fernando, celebra a missa lá, e com essa a gente poderia colocar à disposição, inclusive como intermediário, para a gente tornar esse livro ele não vai mudar nada, ele apenas vai ser produzido em braille, mas ele não muda, ele segue fielmente tudo que está no livro, inclusive a capa em braille, tudo mais. A outra coisa é o seguinte: como a gente adquire esse livro, porque eu já vi o preço do livro para a qualidade da obra. Ele é um livro barato, inclusive ele tem dois formatos, né, do formato online e do formato físico. Eu queria que você, para a gente fechar, eu já agradecendo a você e fazendo um convite para você vir aqui pessoalmente, qualquer hora dessa, para bater esse papo gostoso e contar essas histórias. Não contar o livro todo, porque se contar o livro todo a gente não vai ter sucesso na edição, né? Mas deixar você à vontade aqui para as suas considerações e respondendo se você, enquanto autor e a editora, a gente pode sentar para conversar, para colocar essa obra em braille, ainda que não seja comercialmente, mas que o Instituto tem um exemplar para os cegos lerem, a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco tem um exemplar para a gente poder levar essa obra maravilhosa e divina para as pessoas com deficiência visual. Olha, eu acho que isso aí seria um presente que eu recebo. Se esse livro puder ter
um acesso às pessoas deficientes visuais. Eu lhe garanto que é possível. O que eu posso fazer, e aí a gente pode combinar depois, é que eu entre em contato com a CEP. Eu não sei como é o procedimento, você tem mais experiência, a gente pode conversar depois, mas eu ficaria muito feliz, e eu acho que Dom Helder também, né? Não tenha dúvida. Porque mais pessoas vão ter conhecimento. E sobre o livro, Além das Ideias, por que Além das Ideias, o título dele? Porque além de Dom Helder, o Dom Helder intelectual, além das ideias dele, é um Dom Helder humano. Eu quero mostrar esse Dom Helder humano. Então, além das ideias, a história de vida de Dom Helder, ele é editado pela CEP, ele está nas lojas CEP, à venda nas lojas CEP. Tem loja CEP ali no cais no Central do Artesanato, aqui no bairro do Recife. Tem loja CEP ali em Santa Amaro, na sede, no Mercado Eufrádio Barbosa, em Olinda, na loja CEP do Museu do Estado. Então, todas essas lojas CEP têm o livro. E também nas livrarias Imperatriz, todas as livrarias Imperatriz, Shopping Recife, Shopping Rio Mar, Ali Plaza, não sei se tem no Rio Mar, mas onde tiver, aqui no Tacaruna, a loja também, livraria Jaqueira, ali no bairro do Recife, e aqui no bairro da Jaqueira, e também a livraria da Praça de Casa Forte. Esses são os locais que eu sei que tem. E também, através do próprio site, as pessoas que moram fora do Recife, eles podem adquirir no site da CEP. Coloca lá, Companhia Editora de Pernambuco, CEP, loja CEP, e entra na loja CEP e o livro pode ser, a CEP vende ele, tanto, como você falou, o e-book, como também o livro físico. A CEP manda, se calcula lá o valor do frete, a CEP manda. E para fechar, eu diria o seguinte, que é um livro cujo valor dele, hoje ele está em R$35, é um livro relativamente barato, e é um livrozinho que muita gente, depois que lê, vem me dizer assim, rapaz, eu gostei tanto que comprei um livro, dei a um amigo meu, dei a minha mãe, e graças a Deus, e foi assim que esse livro chegou à segunda edição, porque ele chega à segunda edição justamente porque era um livro que tem boa aceitação, a CEP reconheceu isso e agora coloca nas mãos do público novamente esse livro. Okay. Então eu te agradeço essa oportunidade, estou à disposição para a gente conversar, você está com o meu telefone, eu estou com o seu, e eu vou fazer um contato prévio também sobre isso, para perguntar essa possibilidade, como a gente poderia fazer, e eu acredito que nada é impossível, né, da gente conseguir isso. Então, muito obrigado, muito obrigado. Desejo uma excelente Páscoa para todos os seus ouvintes, todas as pessoas, para você, para a sua família, e que Deus abençoe a todos nós, nessa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser que diga que o povo não pensa. O povo pensa, Félix. É uma frase muito simbólica dele, né? Mas assim, é uma coisa... É um puxão de orelha, né? Chega a ser um puxão de orelha. É uma frase que você ouvindo assim, mas ele quer dizer que o povo pensa. E tem alguns que pensam que a gente não pensa. Mas a Rádio Folha e o programa Resgatando a Cidadania pensou em trazer o nosso jornalista, escritor Félix, para trazer um pouco dessa trajetória dele e também dessa obra maravilhosa, além das ideias, que vai muito além das ideias que foram contadas por pessoas que vivenciaram, estiveram junto de Dom Helder Câmara, o Dom da Paz. Olha, fica na paz, Félix, um abraço na família, uma boa Páscoa, e a gente se encontra a qualquer hora dessa para tomar o café de Marise Rodrigues, a nossa gerente. Minha amiga, se Deus quiser, Domingos, um abraço para todos vocês, feliz Páscoa. Pra gente arrematar, Anderson, traz aquela música maravilhosa da cantora Kátia, Senhor, pra gente ouvir essa bela mensagem, depois de ouvir tanta coisa bonita aqui com o Félix, trazendo sobre as ideias Dom Helder Câmara.
Senhor, dá luz àqueles desprovidos de emoção, que não entendem que nas leis do coração podemos ver o que existe além do olhar. Senhor, nessa viagem no caminho da evolução, por muitas vezes esquecemos do perdão. Quero ensinar e aprender o que é amar. Não deixa que a minha voz se cale e se perca no espaço pra ninguém ouvir. Quero deixar pegadas na passagem para aquele que vier depois de mim. Faz da minha canção a tua imagem e das palavras a emoção que eu possa transmitir. Faz o mundo compreender minha mensagem e obrigado pela chance de existir. Senhor, dá luz àqueles desprovidos de emoção, que não entendem que nas leis do coração podemos ver o que existe muito além do olhar. Senhor, nessa viagem no caminho da evolução, muitas vezes esquecemos do perdão. Quero ensinar e aprender o que é amar. Não deixa que a minha voz se cale e se perca no espaço pra ninguém ouvir. Quero deixar pegadas na passagem para aquele que vier depois de mim. Faz da minha canção a tua imagem e das palavras a emoção que eu possa transmitir. Faz o mundo compreender minha mensagem e obrigado pela chance de existir. Não deixa que a minha voz se cale e se perca no espaço pra ninguém ouvir. Quero deixar pegadas na passagem para aquele que vier depois de mim. Vamos seguindo, daqui a pouco a gente volta falando sobre o Dia Mundial da Voz. Estamos apresentando Resgatando a Cidadania. Informação e música de qualidade. Folha FM. Quer animar seu São João com verdadeiro forró pé de serra? Contrate a banda Luar do Sertão, de Pernambuco para todo o Brasil. Os meus joelhos só querem dançar forró banda Luar do Sertão. Então entre em contato com o Domingos Sávio através do WhatsApp 81984386462. Banda Luar do Sertão, há 22 anos conquistando seu coração. Você acompanha a 96,7 FM e a 102,1 FM.
e o velho Dadá estamos convidando vocês. Pipaí, aqui é o velho Dadá te convidando, danado, pra vir lançar o teu trabalho de forró aqui no programa Resgatando a Cidadania, no Arraiá da Inclusão, Rádio Folha de Pernambuco, canal do YouTube Domingo Sábio Radialista e a Rádio Parceira. Você que tá com novo trabalho, seja grande, novo ou pequeno ainda, começando, tá tudo aberto, as portas escancaradas, rapaz, e os braços de Domingo Sábio também abertos. Vem lançar o teu novo trabalho no Arraiá da Inclusão. Eu tô lá também, brincando contigo. Então aproveita, toma as medidas de segurança e vamos fazer o grande São João pra conquistar o coração desse Brasilzão. Arraiá da Inclusão com o velho Dadá, Domingo Sábio, tia Minervinha. Eu e o velho Dadá estamos esperando você lá, viu? Estamos convidando vocês. Toda a equipe do Resgatando a Cidadania, todo sábado ao meio-dia na Rádio Folha de Pernambuco e Rádios Parceira. Tô te esperando. Vem pra cá, menino. Estamos esperando você lá, viu? Podcast Folha Notícias. Você acompanha de segunda a sexta-feira uma análise dos principais acontecimentos políticos no estado e no Brasil. Acesse as plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud, com a apresentação de Patrícia Breda e participação de Renata Bezerra de Melo, colunista da Folha de Pernambuco. Podcast Folha Notícias é informação de qualidade com praticidade para você. Em todas as horas, em qualquer lugar. Folha FM 96,7. Rádio Folha FM 96,7. Voltamos a apresentar Resgatando a Cidadania. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão sagrado e ferido. Sinta-se amado e querido, pois é meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Oh, 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 Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas
assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. O meu amor cura sua dor. Programa Resgatando a Cidadania. Comunicando, Domingos Sávio. Entrevistas. De volta com o programa Resgatando a Cidadania. Agora nós vamos conversar sobre um tema muito importante para todos: Dia Mundial da Voz. Que voz é essa? Como tratá-la? Quais os cuidados que devemos ter com esta voz? Nós, professores, comunicadores, aqueles que usam diariamente a sua voz, tem que estar sempre atento para estes cuidados. Vamos trazer para o nosso programa Resgatando a Cidadania, pela primeira vez estreando aqui com a gente, a professora, doutora, coordenadora do curso de Fonoaudiologia lá na Unicap, Conceição Silveira. Doutora Conceição, muitíssimo boa tarde e muito obrigado por nos atender e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Tudo bem com a senhora? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora, Dia Mundial da Voz. Se fala muito na nossa voz, mas que cuidados devemos ter com essa voz para que essa voz seja sempre maravilhosa, que comunica, mas sem ser uma voz doente? Quais são esses cuidados que a gente deve ter? Então, sobretudo as pessoas que fazem uso da voz profissionalmente precisam cuidar da sua voz, precisam cuidar do seu aparelho fonador, né? Precisam ter antecipadamente as suas práticas, realizar alguns exercícios, buscar a orientação de um profissional, buscar algumas dicas, né, de saúde vocal, como no caso, tomar bastante água, a questão da hidratação, não falar muito alto, ter uma alimentação saudável, articular as palavras ou falar de forma devagar, né, para que as pessoas possam escutar, fazer pausas respiratórias. Então, são várias as orientações que nós, profissionais da fonoaudiologia, fazemos a população em geral, né? E, sobretudo, como eu já falei, as pessoas que fazem uso da voz como instrumento de trabalho, é a sua principal ferramenta de trabalho. Então, precisa cuidar muito bem dela. Ô, doutora, então existe técnica que vocês orientam, que a gente pode fazer, inclusive em casa, que possa ajudar no dia a dia para proteger e, ao mesmo tempo, qualificar este aparelho e também a nossa querida voz, essa voz que, nesse momento, a gente está levando aos ouvidos dos nossos ouvintes? Sim, nós orientamos e trabalhamos justamente com alguns exercícios, né, algumas técnicas, chamado aquecimento vocal e o desaquecimento após o uso da voz, né? Esse condicionamento para a voz, ele é composto de alguns exercícios que vão justamente preparar esse aparelho fonador no sentido de diminuir, né, a possibilidade de tensão, fazer com que você coloque sua voz de uma forma que eu já falei, bastante clara, agradável ao ouvido do outro, né? Isso sim é que a gente considera e é possível ver um padrão saudável de voz. E esse padrão, ele é de grande relevância. As pessoas prendem a atenção muito mais quando escutam pessoas com vozes saudáveis, né? Com vozes que trazem impacto de leveza, né? De agradabilidade na comunicação. Então, através das técnicas dos exercícios, a gente consegue fazer ajustes motores, né? Ajustar essa musculatura para uma produção de voz cada vez mais saudável. Após o uso da voz, é importante também fazer o desaquecimento, o repouso vocal e algumas técnicas também que a gente recomenda. E os nossos professores, como a senhora também é professora, que vive nesse dia a dia de 2, 3 vínculos,
passando o dia muitas vezes se alimentando de maneira muito apressada, naquela correria, eles têm que ter um cuidado ainda mais especial, é isso? Porque o aluno, a criança principalmente, às vezes a gente tem que levantar um pouco o tom da voz, muito embora devamos fazer isso com pouca frequência, né? Porque eu noto que quando eu encontro alguém na rua, eu sou deficiente visual, e quando vou atravessar com alguém me auxiliando na rua, geralmente eu pergunto: você é professora? Você é professor? Por que você sabe? Eu digo: porque você já tem uma voz que ao meu ouvido já está um pouco envelhecida. A nossa voz envelhece de acordo com o corpo, ou a gente pode provocar esse envelhecimento dela? Então, a pergunta é excelente. Na verdade, a voz envelhece em função da idade mesmo. Do biológico, né? As questões biológicas, anatômicas e funcionais mesmo vão tendo esse envelhecimento. E aí, é claro que quando você trabalha, como eu já falei antecipadamente, trabalha com o seu aparelho fonador, prepara a sua musculatura, tem os cuidados necessários, introduz na sua rotina diária bons hábitos, né, de saúde da voz, saúde vocal. Isso faz com que você possa ter digamos assim, envelhecimento da voz de uma forma menos impactante, né, que traga menos impacto a pessoas que têm. Mas, na verdade, o que se vê muito na classe, sobretudo dos professores, é, de fato, o que a gente chama alteração na voz, a chamada disfonia, que já é um padrão de adoecimento, né, na voz, produzida pelo uso abusivo, pelo esforço ao falar, pelos traumas que se faz nas pregas vocais, nas cordas vocais. Então, a classe dos professores, de fato, é a classe que mais adoece, como você bem falou, pela demanda vocal, pelo uso excessivo da jornada de trabalho, né? Muitas vezes eleva-se muito esse tom da voz, que não deveria ser assim, porque nem os alunos gostam de ouvir pessoas gritando, ninguém gosta de ouvir ninguém gritando. Então, isso também é orientação que nós fazemos à classe de professores. Por exemplo, você pode utilizar um microfone ou encontrar alternativas, procedimentos, né, para dar sua aula, aplicar uma metodologia que seja mais participativa, em que o professor não precisa gritar tanto. Então, precisa realmente mudar essa rotina, mudar esses hábitos, introduzir uma qualidade de voz mais saudável, menos agressiva e menos prejudicial ao aparelho fonador. E para aquele narrador de futebol que narra em tom muito agudo, muito acima da tonalidade, e por muito tempo, quando faz o gol, a nossa voz é possível ser trabalhada, adequada ao que você vai fazer, em que você vai utilizar. Vocês da fonoaudiologia conseguem trabalhar isso. Nós estamos aqui falando para um dos maiores polos médicos do Brasil, né, o Recife, é o segundo. Esse profissional, a gente tem acesso a ele e é possível trabalhar uma voz. Doutora, eu quero uma voz que imite o nosso J. Ferreira aqui da Rádio Folha. É possível fazer isso? Ou isso é invenção de quem quer realmente criar o que não existe? Veja, cada um, como você falou, tem o seu aspecto biológico, que a gente chama de anatomia e fisiologia. Então, ninguém é igual ao outro, né? Nossas mãos, braços, olhos, boca, cada um tem a sua singularidade, sua particularidade. Da mesma forma acontece com o aparelho fonador. Então, a produção da voz é muito de acordo também com essa questão anatômica, certo? Agora, é possível você fazer alguns ajustes. Por exemplo, o narrador, ele precisa preparar, antes de entrar no seu trabalho de narração, né, na sua performance, ele precisa preparar muito bem esse aparelho fonador. Como eu já falei, com exercícios, com técnicas, com a boa hidratação, com o vestuário que seja confortável, com o microfone muito bem para fazer a amplificação dessa voz sem precisar gritar, mais do que já a própria narração exige muitas vezes. A emoção também é uma coisa que vem muito junto desse profissional. Então, se você prepara o seu aparelho fonador, assim como o cantor ele faz muito esforço para cantar, mas ele vai fazer uma preparação vocal, uma preparação da musculatura para receber essa demanda de voz no âmbito profissional. Antes e após esse uso, é preciso cuidar dessa musculatura, senão vai ter no futuro próximo, é muito que tenha problemas
como a gente já falou aqui, de alterações de voz, como rouquidão, dor ao falar, cansaço ao falar, enfim, todas essas alterações bem marcadas no quadro de disfonia e que você percebe, por exemplo, um professor, quando fala com ele, que ele de fato tem essa categoria profissional. De fato, os professores são os profissionais que mais adoecem. Há estudos que apontam isso. Então, a sua percepção é muito auditiva, é muito eficaz, né, para essa classe. A alimentação influi nessa vida de quem realmente utiliza a voz? Há quem diga que os chocolates, café, na hora que você vai apresentar um programa, a gente aqui mesmo comete esse pecado, se a senhora condenar, de vez em quando um cafezinho. Este cafezinho, na hora que você está utilizando a voz de maneira profissional e intensa por muitos minutos ou horas, ele tende a nos atrapalhar. Um chocolate, uma comida doce, atrapalha? Essa alimentação tem a ver? Tem sim. Primeiro, a questão do café. Então, já estamos condenados aqui. Deixa eu te dizer, café é uma delícia, todos nós gostamos e devemos tomar sim. Mas você, como bem falou, quando anteceder a hora do seu trabalho, né, da sua narração, você deve evitá-lo. Por quê? Pela questão da temperatura. Então, os alimentos quentes, né, bastante quentes, a temperatura em excesso, vai trazer um ressecamento. E tanto a boca quanto a laringe, né, as pregas vocais, precisam estar lubrificada, bem hidratada, para ter uma produção sem impacto negativo nessa voz, né, para ter uma funcionalidade melhor nessa produção. Então, a temperatura quente ou excessivamente gelada, também como água muito gelada, sorvetes, não devem ser ingeridos antes da performance ou antes do uso da voz profissional. Seja um locutor, um professor, um narrador de futebol, um cantor, um jornalista, qualquer pessoa que for usar a voz precisa ter alguns cuidados. Em relação aos chocolates, queijos, né, leites e derivados de um modo geral, também precisa ser observado porque ele tem uma tendência a aumentar o muco, aumenta a produção de muco, então, mas não é um muco muito denso, né, que vai provocar o pigarro. E você, com pigarro, você não consegue produzir sua voz. Vai ficar toda hora arranhando, tentando limpar essa voz, né? Limpar essa produção da voz. Por quê? Porque o chocolate, o leite, o queijo, o iogurte, tudo isso vai tender a aumentar esse muco. E vai chegar, no caso, pigarro, que vai atrapalhar a sua produção de fala. Então, todos esses alimentos maravilhosos que todo mundo gosta, ninguém está dizendo que não é para tomar ou comer. A gente pode sim fazer ingestão desses alimentos, porém, após o seu trabalho. Porque aí você não precisa, não depende da sua voz bem definida, bem produzida, para realizar o seu trabalho com muita eficiência. Foi triste, doutora. Acabou de me dar uma consulta e acabou de me condenar, porque eu fazia sempre aquele cafezinho gostoso da Maria aqui na Rádio Folha, inclusive antes bem próximo, né? 10 minutinhos, e aí a gente vai tentar mudar esse hábito, muito embora ele é muito gostoso. Mas veja, para a gente encerrar hoje... Pode falar. Após a sua fala, você toma o seu café muito gostoso junto com a Maria. Ok. Doutora, hoje Dia Mundial da Voz, devemos estar consultando o fono de quanto em quanto tempo ou só quando sentir alguma diferença, e deixando aqui seu espaço para a senhora trazer alguma informação adicional sobre os seus trabalhos aí nas universidades, não são poucos, e abraçar e agradecer a senhora em nome de todos nós que usamos a voz pelo trabalho de vocês. Em nome da senhora eu saúdo todos os profissionais da voz que nos ajudam a melhorar, inclusive dizer que não tome cafezinho na hora que vai falar. Doutora Conceição. Então, Dia Mundial da Voz, nós estamos na 17ª edição de comemoração deste dia tão importante, né? E, de fato, as pessoas que devem procurar um profissional fonoaudiólogo quando sentir alguma queixa. Que queixas são essas? Rouquidão, dor ao falar, ressecamento, ardor nessa região da garganta,
né? E, sobretudo, as falhas na voz, né? De certa forma, a gente percebe quando a nossa voz não está soando, digamos assim, de uma forma agradável, nem para quem escuta e, sobretudo, para quem produz. Porque quando a pessoa produz uma voz de uma forma limpa, clara, você nem percebe que está falando, porque isso é uma coisa muito natural. Mas se você sente algum desconforto, alguma alteração, é importante que procure um profissional para, então, o fonoaudiólogo trabalha muito junto com o médico otorrinolaringologista. O otorrino faz o diagnóstico através do exame da laringe e encaminha para o fonoaudiólogo para, então, fazer um trabalho fonoterápico, né, através de técnicas, de exercícios, orientações de saúde vocal, para que a pessoa possa, de fato, ter o seu aparelho fonador e ter seu instrumento de trabalho de uma forma muito favorável, né? Isso é o que se pretende. Eu trabalho na Universidade Católica, como você já falou, sou professora e coordeno o curso de fonoaudiologia, e nós temos lá na universidade também uma clínica, né, que atende a população, e eu particularmente coordeno um projeto, né, que é o projeto que trabalha com a voz profissional. Meu projeto é A Vez da Voz. E aí a gente trabalha com pessoas que fazem uso dessa voz profissionalmente na tentativa de dar melhor qualidade, né, de vida. Nós sabemos como é ruim ter um problema na voz quando se tem. Quando não, a gente vai falando de uma forma muito natural. Ok, doutora Conceição, muito obrigado pela sua participação. Um abraço em todos os profissionais aí, principalmente os seus alunos, os seus coordenados, porque precisamos muito de vocês e eu quero aqui agradecer, mas eu queria lhe fazer uma intimação, que a gente possa trazê-la futuramente aqui para tirar mais dúvidas dos nossos ouvintes, que a gente possa realmente estar sempre trazendo esse tema, porque ele é muito importante, e também que as pessoas possam ter acesso a estes profissionais para que possam fazer os seus tratamentos, suas orientações. Fiquei muito feliz de recebê-la e a senhora realmente trouxe-me uma grande luz, porque a senhora realmente fala, usa a voz muito bem, tem muito conhecimento e já demonstra para mim, no primeiro momento, que é uma profissional apaixonada por aquilo que faz, a gente sente na sua própria voz e no seu conteúdo. Muito obrigado e a gente deseja para a senhora uma ótima Páscoa e um ótimo Dia Mundial da Voz. Muito obrigada, eu que agradeço a participação. É de fato um prazer muito grande falar sobre a voz, né, e as suas possibilidades de mantê-la saudável. Eu estou à disposição quando você puder e quiser me chamar, eu estarei aí, sim, para esclarecer, para a gente tirar mais dúvidas e, de certa forma, conscientizar mais ainda a população. Para mim será um prazer, pode contar. Focalizando o Dia Mundial da Voz, conversamos com a doutora fonoaudióloga, professora, coordenadora do curso de fono da Universidade Católica de Pernambuco, que contribuiu aqui com os nossos ouvintes neste dia marcante para a nossa voz, Dia Mundial da Voz. Vamos seguindo com Resgatando a Cidadania. Anderson, agora traga aquela música maravilhosa que eu deixei aqui para você tocar, amigo. Posso crer no amanhã, porque
expressar o que ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O que é bom dura pouco, e a gente já vai chegando ao final de mais um programa Resgatando a Cidadania. Abraçando o Anderson, o Ricardo na técnica de som, Adriana aqui na produção, Maria e Janaína sempre atendendo você aqui. Em nome da Marise Rodrigues e da nossa equipe, a gente agradece e deseja para você uma ótima Páscoa, um restinho de feriado, e voltamos no próximo sábado, se Deus quiser. Lembre-se, por que cruzar os braços? Se Jesus Cristo, para nos salvar, morreu de braços abertos. Um abraço para você e até o próximo sábado com mais um Resgatando a Cidadania. Você acompanhou Resgatando a Cidadania, o espaço no rádio da pessoa com deficiência. Apresentação Domingos Sávio.